Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live Astrovisão, aqui nosso encontro semanal para a gente falar do céu da semana, com as dicas astrológicas para a sua vida, para os seus negócios. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. O Instagram está chamando vocês, então vou esperar um pouquinho. Sejam bem-vindos, a gente vai falar um pouquinho das dicas aí da semana que vem, já que a gente tem bastante coisa para falar. Olá, Olá, Ana Paula! Quanto tempo! Tudo bem? Seja bem-vinda! E aí, gente, vão me contando, ó, o pessoal que já está entrando, já vai deixando aí a mensagem de como que vocês estão vivendo essa quarentena, que eu estou muito curiosa para saber como é que todos estão aí vivendo, não é? Esse período, um período difícil, não está tão, né? Não está fácil para ninguém. E aí eu venho fazendo já semanas já as lives bastante focada nesse processo mesmo, né? De todos nós. Difícil, né, Ana Paula? Pois é. Então, gente, então não tá muito fácil mesmo, né? Mas é isso, gente. O mundo tá assim, né? Nós estamos todos vivendo isso. Então, não tem muito assim o que falar sobre isso, né? Na verdade, porque na verdade todos nós estamos vivendo. O que a gente pode, o que eu posso contribuir? Posso contribuir mostrando como é que a gente tem, como é que estão os aspectos do céu, como é que a gente, né, pode enxergar, por exemplo, outros lados desse processo. Mas assim, todos nós estamos vivendo isso, né? Então não tá fácil mesmo. Não está fácil. Olá, José. Seja Joseli. Peraí, Joseli. Calma, gente. Vou pôr aqui o óculos. Gente, ó, compartilha a live, assim mais gente pode ver. Chama a gente aí para entrar aqui. Hoje também eu tenho outra live depois dessa. Se vocês quiserem também participar, é no perfil da minha cliente, Mais Mar. Então, podem. Eu deixei até nos stories hoje, podem ir lá depois. Saio daqui, vou direto lá, é uma cliente no ramo da moda, né? Então vou dar uma contribuição nesse ramo também. Explicando um pouquinho aqui para o pessoal novo, que chega depois, que vê depois. Esse é um perfil específico, tá, gente, de astrologia dentro da minha especialidade, que é a astrologia mais dirigida para os assuntos empresariais, né? Para os assuntos de trabalho, para os negócios, para os empreendedores. Mas não é que existe uma outra astrologia, tá? Muita gente me pergunta, mas que astrologia é essa? É a mesma astrologia, tá bom, gente? Não tem uma outra astrologia. A questão aqui é a abordagem, é o foco e, lógico, a especialização. Então, quando a gente fala de astrologia para negócios, a gente está falando de uma formação, ou seja, de uma especialização do astrólogo para poder atender empresários, empreendedores e trabalhar nesse meio empresarial. Olá, pessoal, a Maristela está aqui, ó, Mais Mar Oficial, é lá que eu vou estar depois dessa live. Então, sejam também bem-vindos lá no perfil da Mais Mar depois, tá bom? Eu vou direto para lá. Heloísa falando aqui que depois do fim de abril as coisas vão melhorar. Hoje vi nas redes sociais. A gente espera, eu estou esperando muito que depois no fim de abril tudo melhore. A gente está esperando muito, né? Todos nós esperamos que tudo melhore, não é? Olá, qual conselho você tem para nos dar em relação aos pequenos negócios? Depende muito do negócio, né? A gente tem ramos de negócios que estão nesse momento, por exemplo, realmente parados, né? Eu moro em Portugal aqui, pessoal, então também existe algumas diferenças, depende do lugar que a gente está, existem diferenças porque aqui, por exemplo, a gente está no estado de emergência, né? Então significa que foi realmente obrigatória a quarentena, né? A gente ficou mesmo, estamos em quarentena. Então, aos pouquinhos, agora no final de abril, parece que o governo quer fazer uma transição para aos poucos as pessoas voltarem. Não são todos os negócios. Então, existem negócios que provavelmente ainda ficam fechados. Então, depende muito, né, gente? Depende muito. Agora, de qualquer forma, vamos entender uma coisa, pessoal. O que a gente tem para entender em termos até de astrologia, já falando de um momento, não de um momento dessa semana, mas de um momento que eu também já venho falando desde o ano passado, desse momento 2020, momento 2019, né? Vamos usar esse tempo que a gente tem, já que a gente está com esse tempo,
para enxergar principalmente para os pequenos negócios, né? Os caminhos que a gente tem alternativos, ou seja, os pensamentos que a gente pode ter alternativos, tá? Isso é importante. E também para essa semana, a gente tem aspectos importantes dessa semana, para a semana que vem, né? Eu vou falar já da fase da Lua, que é uma fase da Lua propícia para a gente poder criar novas ideias, fazer um planejamento, tá bom? Então a gente tem que tentar pensar fora da caixa, pessoal, certo? A gente tem que se forçar isso, mas assim, se forçar muito a pensar fora da caixa, né? E a criar soluções fora da caixa. Sabe que termo é esse, né, gente? É aquele termo que é sair do que é o tradicional, mas isso não é porque é essa semana e nem porque é a quarentena. Eu tô falando isso porque isso é uma tendência já desde o ano passado e já desde alguns anos aí. É uma tendência, gente, né? Lógico que agora a gente é meio que forçado a isso porque a quarentena exige, né? E essa situação e essa crise força, mas força de um jeito assim ruim, né? Porque a gente não queria, ninguém queria. E aí a gente é forçado a isso por uma situação que transcende a nossa vontade. É como se fosse uma imposição, né? Tá além do nosso controle, tá além da nossa vontade. Então, lógico que é ruim, ninguém gosta disso, ninguém quer isso. Mas se a gente tirar essa questão, se a gente conseguir tirar essa questão, nós vamos entender que existe um aspecto no céu. Realmente existe um aspecto no céu e para os negócios já vem sendo falado isso já há um bom tempo, que é sair da caixa, gente, tá? Pensar fora. Por exemplo, então eu falei a semana passada, falei na outra semana, né? Por exemplo, é a questão da internet, não é? Então me fala aí, pessoal, quem de vocês está trabalhando online? Me conta aí, eu preciso saber disso. Quem de vocês está trabalhando online? Sejam bem-vindos, pessoal que entrou depois, que eu comecei a live, que eu comecei a falar, tá? Então, ó, Alexandra, que entrou depois, Raque, que entrou depois, é Raquel, né? Raquel que entrou depois, Bruno, que entrou depois aqui. Então, gente, Pati, oi, Pati, seja bem-vinda. Fê Luiz Nunes, Fê, seja bem-vindo. Então, gente, a Maristela entrou depois também. Então, gente, sejam bem-vindos, eu estava falando aqui, mas me conta aí, gente, quem que está trabalhando online, por exemplo, né? Então, isso é o pensar fora da caixa, isso é fazer coisas fora da caixa, né? É mais ou menos isso. Mas isso não é por causa da quarentena, gente. Isso já é uma coisa que está no céu há um tempo, tá? Isso vai se intensificar. Então, isso é uma coisa importante para a gente olhar. Pequenos negócios, por exemplo, né? Uma oportunidade para pequenos negócios, qualquer que seja aí, olhar para essa linha, né? Então, se o seu negócio, falei acho que a semana passada também, se existe uma possibilidade de você ter um produto online, vai para essa direção. Vai, né? Não é sair do seu negócio físico e criar agora um negócio online, mas se o seu negócio pode ter alguma coisa online, faça, por exemplo, uma entrega online, né? Um exemplo básico, né? O seu negócio, por exemplo, era físico, era uma loja. De repente, essa situação, né, faz o quê? Faz a gente fechar as portas, né? Estamos todo mundo na quarentena aqui. De repente, esse negócio tem condições de fazer uma entrega online. O seu negócio, então, não parou. Vocês conseguem compreender isso? Então, essas alternativas que já vem acontecendo com uma entrada, né, de um planeta no signo de Touro desde o ano passado, estamos falando de Urano, e esse é um planeta importantíssimo para a semana que vem, já vou explicar por quê, né? Existe um reforço desse tema da internet, um reforço desse tema, dessa questão do online, do digital, da sua presença digital, da sua presença como influenciador digital do seu negócio, não é? Então, da sua presença aqui na rede, olhar para a rede social de uma outra maneira, né? Aproveitar esses recursos que a gente tem para trabalhar com eles em vez de só conversar. Por exemplo, a rede social, num primeiro momento, é para quê? Para a gente se relacionar com as pessoas. Mas as pessoas trabalham hoje com a rede social, não é isso? Então, todo esse olhar para esse lado da vida é o que a gente tem dentro da simbologia do planeta Urano. E esse planeta para os negócios, hoje em dia, é fundamental.
né? Ele já vinha sinalizando tudo isso, toda essa informação já no ano passado, quando ele entrou no signo de Touro, que é um signo de trabalho, né? Um signo de finanças, um signo de valores. Então isso era algo já que a gente estava olhando, pontuando, dizendo, passando a mensagem para os empresários, para o pessoal do trabalho, para as profissões. Já vinha vendo essa vertente aí de transformar a forma de trabalhar, né? Aí vocês podem me perguntar, mas quando é que vai voltar ao normal? E aí eu falo para vocês, qual é o normal? Né? Quando a gente fala desse planeta, não existe esse normal, existe o que ele rompeu. E ele rompeu essa normalidade, né? Então a gente tem que começar a pensar nessas mudanças, entende? Em vez da gente ficar com a ansiedade do vamos voltar ao normal. Vamos embarcar nessa mudança, gente. Então, pequenos negócios, quem me perguntou aqui, né, dos pequenos negócios, é embarcar nisso também. O que o seu pequeno negócio, não importa o tamanho, pode fazer de diferente, de novo, né? E novo, gente, é a semana que vem, né? A fase lunar da semana que vem. Gente, muita gente está entrando, olha, sejam bem-vindos, tá bom? Eu não tô aqui na informação, tá bom? Mas estou vendo vocês entrarem aqui, começou a girar aqui vocês, eu não vou conseguir parar. Mas, ó, sejam bem-vindas, tá bom? Eu tô dando ali um panorama, não é nem astrológico, para falar a verdade, falei de um planeta, mas é pra gente se situar nesse momento que a gente está vivendo, tá bom, gente? E pra gente ter uma ajudinha do céu nisso. Então, tudo vai depender muito também, né, esse processo que a gente está vivendo, da maneira como a gente enxerga tudo isso. Então, eu comecei falando, vamos sair da caixa, né, vamos pensar fora da caixa, vamos sair do tradicional e das coisas que a gente costumava fazer do mesmo jeito. Isso vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional, vale para tudo. Vamos fazer algumas coisas de forma diferente. E quando eu falo isso, estou dizendo sobre um planeta específico, que é esse que eu falei agora há pouco, Urano, né? E esse planeta, gente, ele está mudando, ele está rompendo esses valores, principalmente nas questões de trabalho, tá? Por isso que deu esse rebu aí, essa viravolta na forma de trabalhar, né? Lógico que ninguém sabia que ia acontecer um vírus aí, não, isso esse é elemento surpresa da vida, né? A gente não tinha como prever, ninguém previu isso. Agora, a gente sabe que Urano trabalha dessa forma. Então a gente tem uma simbologia do imprevisto com esse planeta. Esse planeta ele trabalha com a novidade, né? Com a inovação. E quando a gente fala da inovação, nós estamos falando exatamente de algo que rompe o padrão. Gente, o que é inovação? É aquilo que rompeu um padrão e trouxe algo que ninguém sabia o que era. Não existe algo para você olhar para trás e fazer uma estatística. É novo. Se é novo, rompeu paradigmas. Se é novo, não existe passado para olhar. É futuro. Por isso que ele rege no mundo dos negócios a internet, o mundo digital, as tecnologias, as novas tecnologias, né? O próprio marketing digital. Tudo isso é regido por Urano, tá bom? Por esse planeta. O rádio, telefonia, energia elétrica, todos esses campos de trabalho são regidos por esse planeta. Então, por que eu tô falando tanto dele? Porque semana que vem nós temos um encontro do Sol com ele, né? Então, nós temos o Sol entrando, aliás, não é nem a semana que vem, é no domingo mesmo, né? No início da semana, a gente tem a entrada, o ingresso do Sol no signo de Touro, ou seja, iniciando a nova trajetória do Sol, mudando a energia realmente desse mês, começando uma nova história, domingo, começando uma nova semana também, mas também no meio da semana iniciando um novo ciclo lunar. Então a gente está na fase da lua nova, pessoal, semana que vem. O ingresso do Sol no signo de Touro e a fase lunar no dia 22 de abril, a lua nova em Touro, né? Então que momento que é esse? O pessoal que me acompanha aqui sabe que a gente fala da fase lunar, né? O que é a fase lunar de lua nova? É aquele momento de semear, de iniciar, né? De planejar e de criar. Essa criação, planejamento e começo, a gente fala começo, né? É uma energia de renascimento, inclusive, ela busca também, é um momento propício para você buscar motivações, né? Motivações ali internas, buscar os seus recursos interiores, né? Já que a gente não está podendo fazer coisas lá fora,
mas você pode fazer coisas lá dentro, né? Nós não estamos parados, tá, pessoal? É isso que é importante também. Ah, mas a gente está parado, quarentena. Vamos esquecer um pouco essa ideia da quarentena, pessoal, porque a gente estar dentro de casa não significa estar sem trabalhar. Já falei isso algumas semanas atrás, não é? Estar dentro de casa ou estar como a gente está aqui, né, de layoff, que é um sistema aqui do governo, não significa estar sem trabalhar. Nós temos internet, nós temos condição de estudar, nós temos condição de criar, nós temos condição de fazer muitas coisas. Então, esse estado de estou parado é uma questão, da sua cabeça. E é uma questão que a gente tem que trabalhar, porque é isso que faz as pessoas ficarem mesmo paradas. Então, a gente tem que mudar esse padrão mental. Nós não estamos parados, a gente só está mudando coisas na forma de fazer as coisas. Então, vamos pensar nisso, porque isso é uma maneira de sair do problema também. Então, muita gente me pergunta como fazer, como sair disso. Então, começa na cabeça também. Porque já que a gente está diante de algo que a gente não controla, não conseguimos controlar essa história, mas a gente controla as nossas ações, e a nossa cabeça, e a nossa forma de ver. Isso sim está dentro da nossa alçada. Isso a gente pode entender, isso a gente pode controlar. Então a semana que vem é uma semana propícia para você criar padrões, semear padrões novos dentro de você. Ideias novas, conhecimentos novos, certo? Esses padrões mentais novos, uma direção nova, certo? Porque a gente está nesse renascimento aí de lua nova. Então, início do ciclo lunar, tá? O sol começando a fase dele no signo de Touro. O signo de Touro, pessoal, para o mundo aí dos negócios do trabalho, é um signo de valores, é um signo de trabalho, um signo de prática, um signo de materialização. Então, é uma semana propícia realmente para começar coisas. Mas nós não podemos fazer. Vocês podem falar para mim, mas a gente está em casa, o que a gente pode fazer? Então, nós podemos fazer algumas coisas, gente, né? Podemos fazer um planejamento, podemos fazer atividades dentro da nossa casa. Quem está realmente trabalhando em casa vai trabalhar em casa. Então, a gente pode realizar coisas, tá? Então, é importante isso. E realizar essas coisas com amor, com sentimento, né? Com essa força de prosperidade que é a lua nova em Touro, né? Que é uma força de lua nova em Touro para a semana que vem. Tudo bem? Então, isso é importante, né? Semear com amor as coisas. Ideias, projetos, pensamento numa positividade, ter pensamentos positivos, né? Porque apesar de tudo isso que está rolando aí, a escolha em ficar fixado numa parte negativa da vida é nossa também, né? Aí vocês também podiam falar, mas está acontecendo muita coisa ruim. Mas está acontecendo muita coisa boa. É uma escolha, né, gente? É só olhar para os dois lados da vida. A gente tem que também ter um entendimento que a vida, para a gente parar de ficar nessa história de balança, do bom e do ruim, a gente tem que sair dessa história, gente, de ficar o tempo todo nessa polarização do bom e do ruim. Se não está aqui, está do outro lado. Se não está comigo, está contra mim. Quem não está comigo, está contra mim. Gente, o mundo, né, a vida, é muito mais do que isso. Tem muito mais do que esses dois lados só. Entende? Então, isso também tá sendo já cansativo nesse momento. Então, a gente tem que sair dessas coisas, né? Então, tem sim um lado ruim desse processo, lógico, né? Tá acontecendo uma coisa muito ruim no mundo. Então, as pessoas ficam doentes, as pessoas morrem. Mas tem um outro lado, as pessoas também se curam, as pessoas aprendem, as pessoas renascem, né? Os negócios estão sendo maltratados, vamos dizer assim, sim, porque eles fecham, porque as pessoas podem perder emprego, sim, mas algumas perdem o emprego e encontram outro trabalho, muito mais feliz, né? Onde elas vão render muito mais. Então, vamos tentar enxergar desse jeito. Isso é importantíssimo, gente. Senão a gente vai achar que está perdendo, perdendo e perdendo. Achar que vai perder, porque só enxerga dois lados. Então, se eu estou perdendo aqui, eu perdi. Entendeu? Se eu tenho aqui e aí eu não tenho mais, eu perdi. Nós temos que sair disso, tá, gente? Nós temos que sair dessa história. A gente tem que começar a ver de outra maneira. Vamos circular, tá? A gente tem que sair dessa linha, porque essa linha ela faz você ver só dois lados.
e a gente tem que circular. Tudo é circular, tá bom, gente? Se a gente falar de astrologia, nós vamos falar de coisas circulares. Então é assim, a Terra gira em torno do Sol, os planetas giram em torno do Sol. Tudo é cíclico, não tem essa história de linear. Linear está na nossa cabeça. Então a gente tem que quebrar muito esse padrão. Né? E se a gente olhar para o que está acontecendo, é isso. É uma quebra desse padrão linear. Então a gente vinha fazendo tudo daquele jeito. Olha lá, o sistema. Sistema, né? Acorda, vai lá trabalhar, trabalha daquele jeito, volta para casa. Acorda, vai trabalhar, volta para casa. De repente, você não acorda mais para trabalhar. Você tem que trabalhar em casa. Quebrou, entende? Ou senão você nem vai mais trabalhar, porque não pode sair de casa. Ou senão a empresa então já mudou, ela não vai mais trabalhar, porque não pode ninguém trabalhar. Ou seja, o mundo fez isso, virou de ponta cabeça, ninguém sabe mais viver, porque virou de ponta cabeça. Vocês estão entendendo como é que está a história? Por quê? Porque a gente estava tão fixo numa maneira de fazer as coisas que ninguém enxerga outra maneira de fazer as coisas. Então, a proposta é um pouco essa. Semana que vem, a gente tem alguns desafios, já vou falar esses desafios, tá? Tem uns desafios que eu deixei aí como atenção para vocês, tá? Mas já vou falar disso, vou falar das coisas interessantes, depois eu falo dos perigos ou da atenção, tá? Mas o que eu vejo de uma coisa assim que eu vejo como algo bem legal, consequência aí desse processo, dessa reflexão que eu estou propondo para vocês. A gente tem o Sol encontrando aquele planeta Urano, aquele que eu falei no começo da live. Então, gente, é um momento único para você realmente romper, quebrar esse sistema que está dentro de você. Porque a gente fala assim, o sistema quebrou, a economia parou. Isso é a macrovisão, tá? Vamos fazer agora astrologia prática, porque aqui, nosso perfil aqui é o quê? É autoconhecimento prático, tá bom? Não é filosofia que fica ali. Autoconhecimento prático. Então, vamos fazer esse trabalho agora, né? Então, a gente vai agora trazer da macrovisão para a microvisão. Microvisão é você internamente. Então, a macrovisão está falando o quê? A economia quebrou, a economia parou, tá tudo uma catástrofe, né? É isso que a gente está vendo. Mas a gente está vendo o que ficou uma catástrofe? O sistema que vinha sendo realizado, né? O sistema estava ali. Isso que eu falei agora, aquele sistema. Então, aquele sistema realmente rompeu. Rompeu, não é? Agora, como que as pessoas estão se adaptando? Elas tiveram que fazer um movimento, olha lá, circulou, se adaptou, tem que se adaptar, tem que flexibilizar, não é? Tem que fazer um movimento para encontrar um novo caminho. Então, isso acontece dentro da gente também. Quanto mais você resistir, quanto mais a gente ficar naquela rigidez, eu não sei fazer, não vou fazer. Eu não consigo fazer, não vou fazer. Eu não sei, eu vou ficar parado esperando a quarentena passar e aí daqui eu não saio. Quanto mais rígido for o seu sistema interno, mais facilidade de quebrar você tem. Assim é para as empresas, assim é para nós, assim é para a economia. Quanto mais flexibilidade as empresas tiverem para se adaptar, mais elas vão ficar, certo? E assim é com a gente também. Quanto mais flexível você for para adaptar, o que significa isso? Eu não sabia mexer no computador, aprendi. Não, mas como que eu aprendi? Eu parei, olhei e fui aprender, certo? Eu tô com tempo. Aí eu fui lá, peguei aquilo que eu não sabia até ontem e falei assim para minha cabeça, olha, você é inteligente, você tem neurônios, você pensa, raciocina, vou aprender. E aprendi. Assim está sendo com muita gente. Então, o que é isso? É flexibilizar um padrão mental. Então, isso vale para aprendizados novos, isso vale para maneiras de fazer as coisas novas, isso vale para sistemas novos, metodologias novas, leis. Olha só o povo fazendo leis novas. Quer saber? Leis novas estão acontecendo. Até outro dia não podia, agora pode, né? Por que está acontecendo toda essa movimentação? Porque a gente está sendo impedido de fazer como era antes. Então, quando a gente é impedido de fazer como era antes, e todo mundo foi impedido, aí tem que fazer de um outro jeito. Porque por livre e espontânea vontade, ninguém iria fazer. Poucas pessoas estavam aí fazendo de livre e espontânea vontade. Então,
quando todo mundo é forçado, que é horroroso isso, né? Porque a gente recebe uma imposição, o mundo teve que ser, foi imposto isso. O que acontece? A Terra tem que se movimentar. Então, qual o recadinho do Sol com Urano agora? Esse, né? Olha para frente, veja essas novidades, né? Encontre essa flexibilidade. E tem negócios que vão precisar ser reinventados inteiramente, né? Por quê? Porque para ele existir nesse novo momento, ele tem que se reinventar mesmo. Certo, gente? Então, tem que ter essa visão. É uma visão dura, é uma visão realista, mas é a visão, não adianta a gente se iludir. Tem que ter uma visão realista desse momento. A gente tem que conter as despesas, não é aquele momento, vamos sair investindo, não, né, gente? A gente vai ter que conter, vai ter que fazer economia, vai ter que dar uma segurada. Mas isso é todo mundo, não sou eu, nem você, né? Todos. Então são todos os negócios do mundo acontecendo isso, né? Não é um país ou outro país, são todos os países do mundo. Então a gente entende que é o quê? É um momento muito específico, tá? Da humanidade, um momento muito específico da vida. Então vamos olhar com um olhar mais positivo para tudo isso, que garanto que a vida devolve com positividade também, mostrando esses caminhos que a gente tem alternativos, mas que a gente tem uma dificuldade de ver. Quando a gente só está olhando para quê? Para o passado. Então, se a gente olhar só para o passado, a gente vai sofrer, tá bom? O que vocês estão falando aqui, gente? Vocês estão falando bastante. Eu não... Patrícia, isso que ia perguntar, quem tem maus... Cadê? Peraí, deixa eu entender. Patrícia, isso que ia perguntar, quem tem mais resistência a mudanças, uma dica prática. Olha, eu vou dar uma dica prática. Vamos pensar o seguinte, o que fazia as pessoas resistirem às mudanças? Uma das coisas, não sei se é o seu caso, né? Ou o caso de quem você conhece, mas uma das coisas que faz as pessoas às vezes resistirem é o medo de uma crítica, por exemplo, né? Às vezes a resistência a uma mudança é assim, mas se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer se eu fizer e outra pessoa ver? Esse é um tipo de resistência, caiu essa resistência. Sabe por quê? Porque todo mundo está nesse barco, gente. Essa resistência a gente elimina. Se for, por exemplo, essa resistência, a gente pode eliminar agora. Já elimina agora quem está olhando aqui para mim, pode eliminar. Por quê, gente? Porque todos estão nesse barco. Significa que quem é que vai julgar? Vamos entender. Nós vamos passar por qual julgamento? Antigamente, quando tinha um processo de julgamento, a gente podia ter esse medo podia ser resistente por esse medo. Medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de alguém falar assim, mas e se der errado? Mas, gente, já deu errado. Ok? Essa é a realidade. Deu errado já tá tudo errado aí no mundo, não é? Aparentemente. Então, a aparência, a imagem que o mundo tem hoje é o quê? Que deu ruim. Deu ruim, não deu? Não é? Então, a gente está livre. A gente se livrou desse julgamento. Nós nos livramos dessa crítica. Está muito mais fácil para a gente quebrar essa resistência, não é? Porque agora se a gente fizer alguma coisa diferente, né? Vamos imaginar, pessoal que nunca fez vídeo. Tem gente, por exemplo, que tinha muita resistência, clientes, por exemplo, meus que falavam assim, não, eu nunca vou fazer vídeo. Eu não, imagina eu chegar na frente e fazer um vídeo. Tenho vergonha, porque imagina o meu colega, o meu amigo, minha família, né? Mas e agora que o seu negócio pode estar numa linha, por exemplo, uma curva ali, ó, descendo? E agora, não é? Agora todo mundo vai fazer, porque ninguém mais vai julgar isso, porque as pessoas estão lutando para sobreviver, negócios, né? Tô falando em negócios, lutando para ficar no mercado, lutando para estar dentro do jogo, então vale, gente, acabou a resistência. Então isso é uma forma da gente quebrar essa resistência, tá? Então esse é um ponto. O segundo ponto, a gente pode ter resistência relacionado a um medo, né, interno, ou seja, não saber. Eu não tenho aquele conhecimento. Que bom, vamos quebrar essa resistência. Nós temos tempo agora. Todo mundo tem tempo. Vamos ter cada vez mais. Por um tempo nós estamos dentro de casa. E esse tempo de ficar dentro de casa faz o que com a gente? Faz aquilo que a gente não tinha até ontem, que é tempo, não é? Precioso. Olha que maravilha, tempo que ninguém tinha. Na turma de São Paulo, então,
Pior, né? Que tem uma vida maluca em São Paulo. Eu sei porque eu sou paulistana, gente. Eu todo ano estou aí durante 3 meses. Eu sei como é que é a vida em São Paulo. Não tem tempo nem para respirar. Agora tem, não é? Então, se a resistência tinha a ver, por exemplo, com uma falta de conhecimento, então resiste às mudanças por eu não saber, me sentir não adequada, pronto. Eu tenho tempo agora, então eu vou parar e vou estudar. Porque agora é o momento de estudar, gente, tá bom? Então agora que a gente está dentro de casa, agora que a gente está parado, agora a gente estuda. Todo mundo. Então não é o tamanho da empresa. Você pode ser uma empresa de uma pessoa como eu, por exemplo. Não é o tamanho da sua empresa. Não é o tipo de negócio que você tem. É a sua vontade de aprender. É a sua vontade de melhorar. É a sua vontade de desenvolver. Porque o mundo fez assim, ó, abriu inteirinho esse universo de conhecimento para você. Então agora você só se programa. Você para, como vocês estão agora comigo. Vocês não estão agora comigo? Junto comigo aqui nessa live? Ou seja, vocês estão aqui, não é? Junto comigo. Do mesmo jeito, é parar e falar o que eu tenho que aprender. De novo, o que eu tenho que aprender para quebrar a minha resistência? Então, se a resistência é de falar em público, se a resistência é de enxergar as coisas novas que estão aí na frente, se a resistência tem a ver com algum medo emocional, eu vou buscar ajuda. Porque as pessoas estão agora se ajudando. Então, tem aqui na internet, por exemplo, aqui no Instagram, tem gente, terapeutas fazendo live e ajudando as pessoas que estão num processo com dificuldades emocionais. Tem coaches fazendo lives, ajudando. Tem astrólogos aqui dando informação astrológica. Pessoal, tem tudo aqui à nossa disposição e todo mundo está nessa rede colaborativa, dando esse conhecimento, passando e partilhando. Então, gente, nós não podemos mais ter resistência. Não dá mais para ter resistência. A gente pode jogar isso fora. A gente tira essa casca, é uma casca dura, mas a gente pode tirar essa casca e jogar fora, ela não serve mais. Entendeu? E todo mundo pode fazer isso, porque não tem mais o que fazer, entendeu? Ninguém mais vai julgar. Porque todo mundo vai lutar para acertar. Todo mundo tem que buscar uma saída. Então, se a gente tem que buscar uma saída, gente, na corrida por uma saída, né? Você está salvando o seu negócio, você está buscando uma solução, você está buscando uma estratégia, então tá valendo todo o nosso esforço, tá valendo todo o nosso empenho, tá valendo toda a nossa dedicação para ultrapassar qualquer resistência, seja pessoal, seja profissional. Certo? Tudo bem? Então, dei algumas dicas. Pode ser que tenha outras coisas relacionadas às resistências. Põe aí que a gente conversa também. Tá bom? E aí, gente? YouTube é uma escola virtual. Gente, o YouTube. Pois é, eu falei do Instagram, mas o YouTube. E o Google, gente? Nós temos uma universidade chamada Google. Nós temos uma escola de vídeos, que é o YouTube, com todos os tutoriais do mundo ali para a gente aprender, né? E é para a gente também se divertir. Então, nós temos muito conhecimento à nossa disposição de forma gratuita, que ensina tudo, né? Em todas as áreas da vida. Então, tudo pode ser aprendido, tá? E por que eu estou dando bastante ênfase também nesse campo? Porque a gente está numa posição, existe uma posição no céu também muito favorável para esse lado do aprendizado. Então, a gente tem até agosto a posição de Vênus no signo de Gêmeos. Vênus, pessoal, é um planeta que fala sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente gosta, sobre os nossos interesses, né? Vênus fala dos nossos interesses, das nossas relações, e é também um planeta que vai ter muita força agora nesse próximo mês, né? Nessa próxima temporada do Sol em Touro, porque Vênus é o regente de Touro, é o planeta que rege o signo de Touro. Tem uma estreita relação agora, né, de forma simbólica, com o planeta Urano. Por quê? Porque é o planeta que rege o signo onde Urano está nesse período também, né? Então tá vendo ali, ó, um interesse maior por esses assuntos digitais. Tá vendo o interesse maior das pessoas por esse universo também. Pode olhar as estatísticas, vocês vão ver como aumentou, não é? O comércio online, como aumentou o interesse das pessoas, né? Por novas tecnologias. Por que tudo isso? Porque tem essa relação ali bem simbólica entre esses dois astros, né? Por essa posição de Urano no signo de Touro. Agora, no céu, Vênus está em Gêmeos agora e fica até agosto nesse signo. O que facilita para nós, principalmente negócios?
todos os tipos de negociações, renegociações, conversa, comunicação, né? Então, para os pequenos negócios, como alguém também me perguntou lá no começo da live, pequenos negócios que estiverem com algum problema financeiro, fluxo de caixa, qualquer tipo de problema com fornecedores, com cliente, esse planeta Vênus em Gêmeos auxilia, ajuda muito, né? A gente a estar o quê? Próximo ao cliente, conversando com o cliente, conversando com o fornecedor, junto com os clientes. Não dá para a gente ficar longe das pessoas agora, apesar da gente estar dentro de casa, né? Então agora é um momento muito forte de adaptabilidade, flexibilidade, movimentação, relacionamento. Não vamos perder essa chance, gente, tá? De estar em contato com as pessoas. Aí muita gente fala, mas eu não estou vendendo nada. Igual alguns clientes me falaram, mas parou tudo, eu não estou vendendo. Vamos olhar o outro lado de Vênus? Vênus é o planeta que vende. Então vamos olhar um outro lado de Vênus. Vênus também é o planeta que se relaciona, né? Então a gente está aprendendo a se reinventar na arte da relação, na arte do relacionamento, né? A venda, ela vai acontecer quando as coisas também se acalmarem, porque agora nesse olho do furacão, muita gente não está vendendo, mas vamos cultivar os relacionamentos, porque venda, pessoal, é o resultado final, não é o primeiro, não começa com a venda, termina com a venda, tá? A venda é a última etapa de um bom relacionamento profissional, você e seu cliente. Você se relacionou, você atendeu super bem, você criou um relacionamento, você vendeu. Depois, né? Não é assim, eu cheguei e vendi, apresentei o produto e vendi. Não é mais assim. Isso o Urano já vem falando há muito tempo. Que ia mudar isso, ia mudar esse sistema. Não é mais eu apresento o produto e o consumidor compra. Vocês percebem como é que é a diferença hoje? É assim, eu me relaciono com aquele consumidor primeiro, depois ele compra. Entende? Então nós estamos numa fase excelente para fazer isso, para cultivar os relacionamentos, para estar perto do cliente, para conhecer o cliente, para saber o que ele quer, para saber o que ele precisa, para saber o que ele gostaria, porque você pode produzir, criar um produto que ainda não existe o seu produto, mas você pode usar esse tempo para criar ele. Agora, que agora a gente tem tempo para criar, para pesquisar, para fazer uma pesquisa junto com os seus clientes, né? E mesmo assim a gente pode falar, mas eu estou perdendo venda. Não, você e o mundo todo. Então, se todo mundo está nesse barco, lógico que está todo mundo tendo que, como eu falei já nas outras lives, escolher algumas coisas. Que sim, nós vamos perder. Algumas coisas a gente vai perder. Já estamos perdendo, não é isso? A gente já está perdendo um pouco da nossa liberdade, nós estamos perdendo, sim, algumas vendas, mas estamos ganhando outras coisas. É isso que a gente tem que enxergar. O que é que você está ganhando? Então, minha proposta há um tempo atrás foi o que é que a gente tem que escolher que a gente vai perder. Foi, acho que a live passada ou a retrasada. Agora, minha proposta é para vocês, que a reflexão é, o que você está ganhando? A gente tem que enxergar o que a gente está ganhando, porque não existe só olhar para um lado da vida e só olhar, perder, perder, perder. Não, você está ganhando alguma coisa. O quê? Né? Então vamos olhar para isso? Vamos olhar o lado de gratidão da história aí? Sim. Vamos olhar o lado positivo? Sim. Isso daí não é coisa piegas não, gente. Porque eu já fui mais dura nas outras lives. Mas é para fazer esse equilíbrio, né? Para a gente poder olhar os dois lados e depois descobrir que, olha, tem mais lados. Não tem só esses dois. Porque a gente está falando de algo multifacetado. Estamos falando de Vênus em Gêmeos. A gente vai descobrir que tem mais lados. Olha, não tinha só dois. Eu estou brigando tanto o outro. Tinha outros lados na história, né? A gente tem que exercitar essa flexibilização para parar de olhar só dois pontos. Porque é isso que causa os maiores sofrimentos de todos. Tá bom? Que mais, gente? Criação, construção, nascimento ou renascimento? Me explica isso, Heloísa. É isso mesmo, venda é relacionamento. Aline, é isso, não é, Aline? É venda, gente, é relacionamento. E para existir uma venda, o relacionamento tem que estar o quê? Produtivo, com qualidade, harmonioso. Tem que estar ali, ó, bombando o relacionamento. Então a gente está numa melhor fase, começando a semana que vem, já que é a semana de lua nova. Começando a semana que vem, temos o mês inteiro, então,
de produzir esses bons relacionamentos, tá? Ou seja, potencializar esses relacionamentos, harmonizar os relacionamentos, estar junto do seu cliente, descobrir o que seu cliente está vivendo. Eu pergunto para os meus clientes todo dia, eu pergunto para vocês, como é que está acontecendo, o que vocês estão vivendo? Eu quero saber o que vocês estão passando, não é? Por quê? Porque vocês são os meus clientes, eu tenho os meus clientes, eu quero estar junto com eles, lógico, não é? Porque quando eu estou nas consultas, eu trabalho com isso, não é isso? Então, vocês têm os seus clientes, não se afastem dos seus clientes agora por causa da quarentena. A quarentena é só um ponto aí, é uma experiência que a gente está vivendo por imposição da vida, tá? Nós não escolhemos aí de forma consciente, mas a vida nos impôs. É a realidade que a gente tem que lidar. Não dá para ficar esperneando, como eu já falei há umas semanas atrás. Não dá para a gente ficar esperneando, chorando, gritando. Não dá. É a realidade que a gente tem? Então, vamos pegar essa realidade e construir um castelo com ela. Porque isso é possível, mas a gente tem que mudar o padrão mental para fazer isso, né? Enxergar as coisas positivas no meio de tudo isso, tá? Só a China está vendendo e com margem alta. É nada! Muita gente está vendendo. Não é só a China. Não é só a China, tá? Pode ter certeza. Então, gente, mais gente está vendendo. A questão é, quem é que está vendendo? Onde é que o dinheiro está indo? Para onde é que está indo? Porque, gente, do mesmo jeito que eu propus esse exercício para vocês, de flexibilizar vocês, vamos pensar agora no dinheiro. Né? O dinheiro é uma coisa legal para o nosso perfil aqui, perfil de negócios, gostamos de falar de dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? Né? Então é um exercício também para a gente pensar. É um exercício. Existe um fluxo, o dinheiro não acabou, gente. O dinheiro não sumiu. O que está acontecendo é um processo de saúde, um processo de... Ou seja, nós estamos aí com um vírus que está proibindo as pessoas de sair, vamos colocar assim, mas ele não está comendo o dinheiro das pessoas, tá? Não está sumindo o dinheiro. O dinheiro está aí, mas está acontecendo esse movimento. Quanto mais a gente enxergar movimentos, mais a gente entende o processo. Quanto mais a gente enxergar esse ou aquele, briga do bem e do mal, pior vai ser para todos. Não tem bem e mal nessa história, gente. Tem um contexto. Vamos sair desse processo. Essa história de bem e mal é que está trazendo o grande problema que a gente não consegue ver além disso, tá? Então a gente tem que extrapolar essa história, sair desse negócio, para vir o terceiro ponto. O terceiro ponto é o novo, a inovação da história. É Urano, gente. Vamos caçar esse Urano, vamos buscar esse Urano. O Urano ele não quer saber disso ou daquilo, ele quer saber do novo, do que ninguém fala. Entende? Daquilo que a gente ainda não sabe. É o exercício do futurismo, entende? O exercício não é do que está na nossa mão, dessa briga, isso ou aquilo, bem e mal, esse ou aquele, né? Essas coisas que a gente está vivendo já há um tempão. Vamos sair disso, extrapolar esse limite, entendeu? A proposta de Urano é um pouco essa, tá? Vamos lá, esse período me aproximou de um amigo que mora em outro país, que eu não falava há mais de 20 anos. Está sendo tão especial que nem acredito. Então, gente, tá vendo? Como ela tá falando, ó, Elizabeth está falando, muita gente está vivendo muitas coisas. Minhas alunas já me falaram, por exemplo, que daqui, tem uma aluna aqui em Portugal falando que nunca conversou tanto com as amigas no Brasil como agora. Então, gente, vamos entender que existe pontos que a gente não está enxergando. Tá bom? A gente precisa ver além do véu. Essa é a minha proposta para você. Além da bolha. Que bolha que eu falo? Bolha. A gente vive em bolhas. Estoura essas bolhas, pessoal. A bolha do país, a bolha da cidade, a bolha das ideias. Estoura essas bolhas. O Urano não vive em bolha. O Urano não vive em bolha nenhuma. Ele não vive em nenhuma regra. Ele é fora de tudo isso. É ele que rompe as bolhas, os padrões, os limites, as estruturas. Né? Se a gente está então numa vivência tão uraniana desde o ano passado, a proposta é vamos entrar nisso, porque é para lá que a gente tem que ir, para esse novo. E como a semana que vem a gente tem essa força, né, com ele encontrando o Sol encontrando ele, a gente tem essa situação interessante para a gente exercitar. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer essa é a reflexão que eu tinha para passar para vocês. O que eu tenho para passar de atenção, tá?
a gente tem a semana que vem duas coisas importantes. Não é a melhor semana para uma tomada de decisão muito importante, né? Tudo bem que a gente está realmente meio suspenso de decisões, a gente está, né? As pessoas não estão tomando decisões fundamentais na vida, ninguém está saindo comprando uma casa agora, nesse momento, né? Comprando grandes coisas nesse momento, mas se você é um empresário, empreendedor, tem que tomar uma decisão muito importante, espera um pouquinho. A semana que vem é uma semana que precisa ter um pouco de atenção, que a gente tem aspectos difíceis no céu, tá? Inclusive aspectos de bloqueio, aspectos de parada mesmo, aspectos que fazem a gente ter que dar uma parada, tá bom? Então, no começo da semana, a gente já tem na terça-feira esse aspecto, Sol com Saturno, depois a gente tem no final da semana, no sábado, aquele aspecto que pede muita atenção, muita mesmo, com as assinaturas, com os documentos, com as papeladas, tá? Com as leis, com fiscalização, com impostos. Então, gente, dá uma olhadinha em tudo, assim, tipo extrato, se você pagou a conta, né? Eu falo assim porque já aconteceu aqui em casa já rolou isso também. Então veja nas suas contas se você não comeu bola na história, se você pagou uma conta certinho, se passou batido uma situação, porque isso acontece, falta de atenção, né? Porque a gente tem um aspecto que fala disso, tá bom? De falta de atenção, de distração, e como tá tudo muito confuso e a gente tá no meio dessa confusão generalizada, tá muito fácil para a gente perder as coisas, perder documento, perder data, né, de pagamento, assinar e não prestar atenção, comprar uma coisa e, né, a gente compra online, põe cartão de crédito, passa o cartão de crédito. Vamos tomar um pouco de cuidado, não é a melhor semana para isso, tá bom? Gente, quem entrou? Filhinha! Olha, a filhinha entrou hoje. Patrícia, para quem vai recomeçar, uma dica. Então, planejamento, tá? Quem vai recomeçar, a ideia agora seria, principalmente para a semana que vem, o planejamento. Então, muito estruturado esse planejamento. Tudo bem? Primeiro precisaria saber qual é o negócio a ser recomeçado, lógico. Mas é uma semana muito fértil, pessoal, para isso, para você planejar, para planejar mesmo, de forma estratégica. E uma coisa importante, não tá dando pra gente ficar pensando em médio e longo prazo, tá, gente? Não dá pra gente pensar médio e longo prazo. Alguém consegue? Eu não consigo, mas se vocês conseguirem, vocês me avisem. Eu não consigo, então não tá dando pra gente pensar daqui, sei lá, um mês e meio, porque a gente não tem realmente essa informação. Então vamos começar a fazer um tempo mais curtinho, né? 15 dias, ó que legal. Faz um planejamento 15 dias. Terminou 15 dias, faz de novo. Terminou, faz de novo. Né? Porque a gente não tem como ficar planejando o que vai acontecer em julho, em agosto. A gente não sabe. Né? Então eu estou, por exemplo, com clientes que estavam com as passagens compradas para junho e não sabem o que vão fazer, porque não sabem se vai poder vir ou não. Tem gente que estava com a passagem marcada para julho e não sabe. Então, gente, não sabe. E não adianta, porque não sabemos. Então, gente, não dá para planejar muito médio e longo prazo, porque a gente ainda não sabe como é que essa situação tá, né? E outra, como é mundial, cada país tem as suas regras nessa história. Tem países com fronteira fechada e também nós não sabemos se essas fronteiras vão abrir e quando vão abrir. Então, essa é a realidade. Se é a realidade, a gente pega e faz assim, olha, então a gente fica no tempo mais curto, 15 dias, planejamento, tá bom? Dica para minimizar distração e focar mais. Bom, uma das coisas que distrai a gente, pelo menos para mim, realmente é aqui, esse ambiente de internet, porque eu sou a louca dos cursos, das palestras, das lives, eu quero tudo, eu adoro estudar, eu amo ler, eu amo curso, mas isso também distrai, né, gente? Porque é muita coisa. Então a gente tem que escolher, tá? Então uma das coisas, umas dicas aí que eu tenho para vocês é isso. É a gente escolher o que nós vamos consumir em termos de conteúdo. Senão a gente vai se distrair, porque é muita coisa, ainda mais agora. É muita coisa. Então pega um papelzinho e escolhe o que você vai fazer durante o tempo curto ali, uma semana. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, isso, isso. E faz aquilo.
para você não se distrair em casa, porque é em casa mesmo que a gente se distrai. Outro problema, pelo menos meu aqui em casa, a gente está em casa, né? Então a gente fica no lugar trabalhando, que eu trabalho, né, online, mas aí a gente ouve alguma coisa lá na cozinha, levanta, vai lá na cozinha ver, aí descobre que a louça tinha que lavar porque tinha um prato, porque tinha não sei o que, distraiu. Já foi. Aí você vai no quarto, você resolve arrumar alguma coisa. Aí você vê uma gaveta, não pode, gente. Então precisa ter o quê? Rotina, tá? Então para não se distrair, precisa ter rotina. E rotina é que nem ir trabalhar. Horário de entrada, horário de saída. E pronto, é se fechar ali no seu quarto que você vai trabalhar e não sair de lá. Ah, mas está acontecendo alguma coisa na cozinha. Ah, deixa a cozinha. Não dá, gente. Então, duas coisas, tudo bem? Não se distrair na própria internet, né? Setorizar as coisas, escolher o que você vai consumir, se for aqui na internet, e criar uma rotina. Senão, não tem jeito, nós vamos distrair muito, tá? Pois é, até fiquei sabendo que tem comerciantes que perderam a vida, como é que é? Por causa de falta de movimento nas empresas. Infelizmente, né? Isso também pode acontecer. Estamos num momento difícil, né, gente? Estamos num momento difícil, mas é isso que eu estou propondo para vocês. Vamos olhar o que é bom também desse momento. Porque a vida, gente, ela não mostra só o que é ruim. A gente é que enxerga só o que é ruim. Tudo bem, gente? Mesmo nas coisas ruins, existem coisas boas. A gente precisa querer ver. Sempre existe, tá bom? Sempre existe. A partir de quando não é bom comprar pela internet? Bru? A Bru me perguntando. A partir de quando não é bom comprar pela internet? Então, a semana que vem, Bru, não tá tão legal nesse sentido de compra, tá? Porque a gente tem aspectos de muita distração de compra a partir do final da semana. Mas a gente tem, por exemplo, 2 dias legais para se alguém tiver que comprar pela internet. Então a gente tem a quarta e a gente tem a quinta. Tudo bem? São dias melhores. Mas os outros dias são complicados. Não é uma semana legal para decisões de compra e compras grandes, por exemplo, valores altos, tá bom? É uma semana que decisões assim tem que esperar um pouquinho. Tudo bem? Que mais, gente? A Kira entrou, aconteceu comigo também. Estou tirando para fora a capacidade de escrever os pensamentos, sentimentos, tem sido realizador. Então, gente, tá vendo? A Kira também tá vivendo coisas boas. Gente, muito talento. Ó, isso também posso falar para vocês, porque tô vendo bastante feedback disso. Muita gente não tinha tempo de descobrir uma habilidade, não tinha tempo de ver um talento, ou não tinha tempo de perceber que tinha esse talento. E esse tempo forçado está fazendo isso vir para fora. Então, muita gente realmente vai sair dos trabalhos que estavam fazendo e vão fazer outra coisa. E vão ser mais felizes, vai ter mais dinheiro quando passar tudo isso, vai ser mais realizador, vai ter mais satisfação, porque durante esse tempo forçado de quarentena, de vírus, de tudo, descobriu algo que não sabia que tinha. Ou pôde ter, igual a Kira, tempo para pôr para fora algo que já tinha vontade de fazer. Então, nós estamos no tempo também de reconhecer talentos, de reconhecer habilidades, né? E de poder fazer coisa que a gente não podia porque não tinha tempo, ou senão estava no ritmo, né? Estava naquela estrutura, lembra que eu falei no início? Aquela estrutura, aquela rigidez, né? Aquela rotina. Não posso porque não tenho tempo, não tenho tempo. Então, a vida agora falou, eu vou te dar tempo, pessoal. Agora eu vou dar o tempo que vocês tanto queriam. E deu, só que deu do jeito dela, né? Do jeito que tá no céu. De uma maneira dura, realista e forçada, né? Sem direito de escolha. Ninguém escolheu. Estamos aí. Aí a gente briga. Então, gente, em vez da gente resistir, brigar, né? Espernear, vamos aceitar e fazer disso o melhor que a gente pode. Porque vocês vão extrair coisas boas. Pode ter certeza. Quem está fazendo isso, quem está aceitando de uma forma mais positiva, né, de uma maneira mais harmoniosa, está descobrindo coisas boas. Né? Quem está esperneando muito lá dentro, resistindo muito, está tendo portas fechadas, gente. Tá bom? Ó, pessoal, eu vou finalizar aqui com vocês, porque agora eu vou lá naquele perfil, pessoal, convido todo mundo para ir lá no perfil da Mais Mar, da Maristela, tá?
que é a minha amiga, minha cliente. Vão lá, pessoal, porque eu vou continuar até o nosso tema, mas lá um pouquinho mais específico, porque é um tema de área de moda, né? Aliás, gente, vão lá, conheçam o trabalho dela, o produto dela, porque são lindas as peças dela. Então vão lá pra gente continuar esse papo lá, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou salvar essa live, tá bom? Eu tô fazendo isso porque também é a minha contribuição aqui com vocês, tá bom? Tô deixando isso salvo, tá? Apesar da gente fazer aqui o bate-papo, que é muito legal, muito mais legal estarmos aqui, mas para vocês terem depois, tá bom? É isso. Boa semana. Criem um planejamento, pense nessas informações todas aí, tá bom? A gente se encontra semana que vem. Lembre que uma lua em touro, semana que vem, é uma lua de fertilidade, é uma lua de prosperidade. Então, semeiem com amor, né? Plantem com amor. Façam as coisas com amor, que elas vão prosperar, elas vão crescer e elas vão crescer e perdurar no tempo. Tá bom, gente? Até a semana que vem.